Por que feijão está sumindo do prato dos brasileiros? Seguindo a tendência de redução do consumo, o brasileiro deixará de comer feijão de forma regular em 2025, diz estudo da UFMG. Os brasileiros estão perdendo o hábito de comer feijão diariamente em meio a mudanças culturais, avanço dos alimentos ultraprocessados e aumento de preços do produto. Seguindo a tendência dos últimos anos, o feijão deixará de ser consumido de forma regular de 5 a 7 dias da semana em 2025, conforme o estudo do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A partir daquele ano, a maior parte dos brasileiros passará a comer o alimento símbolo nacional com frequência considerada irregular, 1 a 4 dias, de acordo com a pesquisa. A perda de espaço do feijão do prato nacional e sua contribuição por alternativas menos saudáveis tem consequências para a segurança alimentar e para a saúde da população. Segundo o levantamento da UFMG, não consumir feijão está associado a uma chance 10% maior de desenvolver excesso de peso e 20% maior de obesidade em relação à parcela da população que consome produtos com alguma frequência. Entenda nesta reportagem a importância do feijão na dieta brasileira, o que explica a queda de consumo dos últimos anos. Quais as consequências para a saúde comer menos feijão e o que o poder público pode fazer para mudar este quadro? A importância histórica, nutricional e social do feijão. O feijão surgiu de uma miscigenação das nossas heranças culinárias, observa a nutricionista Fernanda Serra Granado, que pesquisou o tema em seu doutorado da UFMG. Segundo ela, a leguminosa já era um alimento nativo da América conhecido pelos indígenas que consumiam o grão sem caldo, mesmo antes da colonização portuguesa. Os portugueses acrescentaram o caldo de sua solução encontrada pelas senhoras europeias para umedecer comida nativa que elas consideravam muito secas, trazidas ao Brasil. Escravizados, os africanos também consumiam o alimento, adicionando seus saberes ao reparo. Mas a construção do feijão como um símbolo nacional só vai acontecer bem mais para frente durante o modernismo brasileiro dos anos 1920. Aí ele é expresso em poesia e música é reconhecida como esse símbolo identitário de nossa tradição culinária, diz Granado. Construção do feijão como símbolo nacional acontece no modernismo dos anos 1920. Na imagem do quadro Colheita de Feijão de Cândido Portinari, 1957. Em termos nutricionais, o feijão é rico em proteína e minerais, incluindo o ferro, além das vitaminas C e do complexo B, à exceção da B12 de origem animal, e fibras solúveis e insolúveis importantes para o bom funcionamento da digestão. Além de ter um excelente perfil nutritivo, isso é importante para a manutenção da saúde da população. O feijão é marcado de qualidade de dieta, afirma a pesquisadora. Isso porque o indivíduo, quando consome feijão, acaba complementando o prato com outros alimentos saudáveis, como arroz, vegetais e salada e uma proteína animal. Então, em geral, o feijão é um dos componentes de uma refeição nutricionalmente equilibrada.
Além da tradição histórica e do valor nutricional, a pesquisadora destaca a importância social do feijão da dieta brasileira. O feijão é um elemento de segurança alimentar e nutricional, porque a alimentação saudável é uma dieta da população prevista na Constituição, observa a nutricionista. O cumprimento desse direito implica no acesso a alimentações saudáveis de outra permanente, regular em quantidade suficiente, sem que isso comprometa outras necessidades essenciais da vida, como moradia, vestuário, entre outras. Por ser um alimento saudável e acessível, o feijão é um elemento importante em termos sociais para a garantia da segurança alimentar e nutricional, conclui Granado. Como foi feito o estudo da UFMG para analisar a evolução do consumo de feijão nos últimos anos no Brasil, a pesquisadora usou dados da Vigitel, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico, pesquisa feita anualmente por telefone pelo Ministério da Saúde. A POF, Pesquisa de Orçamento Familiares do IBGE em 2017, já mostrava uma redução de 7% da participação dos alimentos in natura no consumo dos brasileiros. Ao mesmo tempo, mostrava um aumento de 46% dos ultraprocessados em relação de 2002, observa Granada. Foi isso que instigou a investigar a tendência do consumidor do feijão, explica. Analisando dados do Vigitel de mais de 500 mil adultos entre 2007 e 2017, a pesquisadora observou uma tendência de queda do consumo da leguminosa entre 2012 e 2017. A redução acontece entre homens e mulheres de todas as faixas etárias. A partir da observação do passado, ela então utiliza métodos estatísticos para projetar o que deve acontecer à frente até 2030. Para nossa surpresa, vimos essa inversão em 2025, quando o consumo regular de 5 a 7 dias por semana vai perder prevalência para o consumo não regular de 1 a 4 dias, diz Granado. Entre as mulheres, a estimativa é que essa mudança tenha acontecido no ano passado, em 2022, e para os homens vai acontecer em 2029, detalha a especialista. O que explica a queda de consumo dos últimos anos? Mudanças culturais e o avanço dos ultraprocessados, alimentos calóricos e de baixo valor nutricional estão no centro da redução do consumo de feijão, segundo a pesquisadora. Na década de 1980, há a entrada dos grandes transnacionais de alimentos no Brasil e o avanço da participação das mulheres no mercado de trabalho, o que causa modificação no perfil de consumo da população e com os ultraprocessados sendo percebidos como uma solução prática para o dia a dia. Observa a nutricionista. Com o passar do tempo, há também uma perda de práticas culinárias, da habilidade em si de preparar os alimentos com a tradição de receitas que passavam entre gerações, que começa a se perder. Um terceiro fator de peso na redução de consumo de feijão é o aumento de preço do produto, observa a especialista. Em 11 anos, entre janeiro de 2002 e janeiro de 2023, o feijão carioca cobrou alta de preço de 122% e o feijão preto de 186%, comparado uma inflação geral de 89% no período, segundo o IPC, Índice de Preço ao Consumidor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, ou seja, em pouco mais de uma década o feijão carioca dobrou de preço e o feijão preto quase triplicou. Um dos fatores que explica esse encarecimento é a perda de espaço da produção agrícola de feijão para commodities como soja e milho, explica Granado. Walter Panato, Agência Brasil. A área plantada de feijão do Brasil na safra de 2022-2023 será a menor da história, segundo dados da Conab.
Segundo os dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a área plantada de feijão do Brasil da safra 2022 a 2023 deverá ser de apenas 859 mil hectares, a menor da área histórica com início em 1976. O número representa uma redução de 65% em relação ao aumento no auge da safra de 1981 a 1982. O produtor acaba abandonando a produção de feijão e outros alimentos que possuem valor agregado menor em comparação a commodities como soja e milho, que têm safras muito mais lucrativas com demanda internacional, observa Granado. Por fim, com relação à queda maior do consumo entre mulheres, a especialista avalia que isso pode ser fruto da dupla jornada que pode estar fazendo com que eles optem com mais frequência pela conveniência dos ultraprocessados. Quais as consequências para a saúde de comer menos feijão? O estudo da UFMG investigou ainda a relação entre o consumo ou não de feijão e a obesidade. Segundo levantamentos, os indivíduos que consomem feijão de forma regular de 5 a 7 vezes por semana têm chance 14% menor de desenvolver sobrepeso e 15% menor de serem obesos. Já o não consumo é um fator de risco, com 10% de chance maior de excesso de peso e 20% de possibilidade maior de obesidade. Concluímos com isso a importância de nossas escolhas alimentares sobre o nosso perfil de saúde esgranado. O indivíduo que não consome feijão ou consome 1 ou 2 vezes por semana, o que não é suficiente, tem um fator de risco porque muito provavelmente nos dias em que ele tira o feijão de sua alimentação, durante a semana ele está fazendo opção não saudável. São essas opções que contribuem para o maior ganho de peso. O que o poder público pode fazer para mudar esse quadro? Para Granado, para mudar esse quadro é preciso revalorização do feijão como um elemento da nossa cultura, um alimento símbolo, é parte da identidade nacional do país. Para isso, ele surge que seria indesejável uma maior tributação dos alimentos ultraprocessados e pouco saudáveis. Países como França e México já adotam taxas mais altas para bebidas açucaradas, por exemplo, com bons resultados, cita a especialista. Outro passo importante é a rotulagem nutricional. Granado avalia que o Brasil avançou nesse sentido com o novo padrão de rotulagem em vigor desde outubro de 2022, que indica a presença de alto teor de sódio, gordura e açúcar nos alimentos. Isso contribui para o consumo de ter uma consciência melhor dos alimentos que ele está adquirindo e para que possa fazer escolhas melhores, afirma. Por fim, a nutricionista defende que, além da taxação de alimentos não saudáveis, seja desejável subsidiar os saudáveis, por exemplo, por meio do incentivo à agricultura familiar, para que o produto chegue ao preço mais baixo às prateleiras, estimulando o consumo.